Galera do sexto ano do ensino fundamental, aqui é a professora Nayara da disciplina de Ciências e nós estamos iniciando mais uma aula seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, agora volume 2. Iniciando a semana 3 com o tema Os Movimentos da Terra. Então, lá no PET, no início da semana 3, tem a seguinte mensagem: Caro estudante, nessa semana vamos ampliar os nossos estudos sobre a Terra para entender seus movimentos em relação ao Sol. Você sabe por que temos as estações do ano e por que temos dias e noites? Então, venha descobrir. Bons estudos! Então, vamos falar sobre os movimentos da Terra. Nós já sabemos que a Terra realiza dois movimentos: o de rotação, que é ela girando em torno dela mesma, do seu próprio eixo, e o de translação, que é a Terra girando em torno do Sol. Mas como podemos perceber esses movimentos? Uma das possibilidades é observar as variações de sombra de um gnomon ao longo do dia e ao longo do ano. Um gnomon mais simples consiste em uma vareta fincada no chão, plano, em um lugar onde bate sol, como mostra a figura ao lado. Então, isso aqui é um gnomon, né? Uma vareta fincada no chão, no lugar onde bate sol, e assim a gente consegue observar a sombra que é projetada, né, nessa vareta ao longo do dia. Então, como nós podemos observar, em alguns momentos a sombra é mais longa, em outros momentos ela é mais curta, em outros momentos ela está de um lado, em outros momentos ela está do outro lado. Por que há essa variação dos tamanhos e da posição da sombra desse gnomo? Justamente pelos movimentos que o Sol realiza no céu, né? Os movimentos aparentes que nós temos a impressão de que o Sol realiza no céu ao longo de um dia, nascendo no leste, se pondo no oeste. E, ao observar a sombra do gnomo, é possível acompanhar o movimento do Sol sem olhar diretamente para ele. A sombra é bem longa ao amanhecer e no final da tarde, e é menor próximo ao meio-dia. Então, vamos imaginar aqui, ó, que o Sol está se deslocando aqui no céu. Suponhamos que o meu mouse aqui seja o Sol. E a sombra vai ser projetada aqui de acordo com o movimento do Sol no céu. Então, imaginemos aqui que o Sol ele está bem ao meio-dia, se pôs lá no finzinho da tarde. No outro dia ele nasce de novo, se movimenta em direção ao centro do céu, se desloca, se põe. Então, quando ele está nascendo e no final da tarde, quando ele está se pondo, quando ele está mais próximo do horizonte, a gente pode observar a sombra mais longa, né? E quando o Sol está a pino, bem no zênite, no centro aqui do céu, no meio do céu, a sombra está bem curtinha, né? O tamanho da sombra depende da hora do dia em que a observação é feita. E por que isso acontece? Nós vemos o Sol nascer no horizonte ao leste, elevar-se no céu e deslocar-se para o oeste. Então, sempre que vocês quiserem se orientar aí, né, de acordo com os pontos cardeais, é só vocês observarem. Onde o Sol nasce é sempre o leste, onde o Sol se põe é sempre o oeste. Sendo assim, se vocês apontarem o braço direito para onde o Sol nasce e o esquerdo para onde ele se põe, à frente vocês terão o norte e às costas será o sul. A variação da sombra do gnomon ao longo do dia é explicada por esse movimento diário aparente do Sol no céu. Por que é aparente? Porque a gente tem essa impressão de que ele está se deslocando ao longo do dia. Mas a gente sabe que o Sol ele não se desloca em relação à Terra, né? E sim, é a Terra que se movimenta em torno do seu próprio eixo e em torno do Sol. Quanto mais baixo o Sol estiver em relação ao horizonte, maior será a sombra do gnomon, né, que é no amanhecer e no pôr do Sol, e quanto mais alto, menor será a sombra. Então, o ponto mais alto do Sol no céu ao longo do dia é ao meio-dia, né? No meio do dia, em que o Sol está lá no centro, no zênite, né? A gente chama de zênite, e nesse momento a sombra ela vai ser curtinha. Dizemos que o movimento diário do Sol no céu é aparente, porque é a Terra que está se movendo em relação ao Sol. Mas como nós fazemos a observação a partir da Terra, nós temos a impressão de que é o Sol que está se movimentando. Este fenômeno se explica porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo, que é um movimento que nós chamamos de rotação.
E é por isso, devido a esse movimento de rotação, que nós temos os dias e as noites, né? A face do planeta que está voltada para o Sol é dia e a face que fica aqui, né, de costas, entre aspas, para o Sol, está em sombra, né? Então é noite. Então, por isso nós temos o fenômeno de dia e noite, porque a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo. E isso é muito bom, porque se a Terra não girasse, ia ser sempre dia num lugar e sempre noite em outra. Onde fosse sempre dia, né, aquela face que estivesse recebendo sempre diretamente a luz do Sol seria bastante quente, e a região que ficasse em sombra eterna ali, né, noite para sempre, seria muito fria, porque o calor do Sol não seria distribuído de forma harmônica por todo o planeta, né? Isso seria bem ruim. Que bom que a Terra gira em torno dela mesma e nós temos este fenômeno bem bacana de dia e noite. Durante o dia, metade da Terra é iluminada pelo Sol e na outra metade, que não está recebendo a luz do Sol, é noite. Por este motivo é possível observar as estrelas, porque as estrelas a gente só vê durante a noite, né? Durante o dia não dá para ver porque a luz do Sol é muito forte, então ilumina tudo, a gente não consegue ver outros corpos com luz mais fraca, né? Como por exemplo a Lua, as estrelas, né? Que estão refletindo ali, no caso da Lua, que está refletindo a luz do Sol, os outros planetas também, né? As estrelas que nós conseguimos visualizar à noite, que são estrelas de outras galáxias, de outros sistemas solares. Então, durante o dia a gente não consegue visualizar porque a luz do Sol é muito forte, mas durante a noite é possível ver esse espetáculo noturno. Se medirmos a sombra de um gnomo, né, ao longo do ano, sempre no mesmo horário, todos os dias eu vou lá no mesmo horário, escolho um horário e meço a sombra projetada ali daquela vareta, daquela haste, daquele gnomo, todos os dias. Eu vou observar que essa sombra ela varia de tamanho ao longo do ano, mesmo sendo no mesmo horário, vai haver essa diferença de tamanho da sombra. Isso acontece porque, além de girar em torno do próprio eixo, a Terra também percorre a órbita do Sol, né? Ela percorre uma órbita em torno do Sol, que é um movimento chamado de translação, que é esse movimento aqui, né? Que leva 365 dias aproximadamente, né? Um ano, a gente considera um ano a volta completa da Terra em torno do Sol. E ao mesmo tempo que ela vai girando em torno dela, do Sol, ela também vai girando em torno dela mesma, né? No movimento de rotação que nós já vimos. Note que o eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. O que isso significa? A Terra, né, o planeta Terra, ele tem um eixo meio tortinho aqui para o lado, vocês podem observar, né? Não é um eixo reto, é um eixo um pouco tortinho, inclinado para o lado, como se o planeta estivesse assim inclinado para o lado. Quais são as consequências disso? Por causa dessa inclinação, cada hemisfério do globo terrestre fica alternadamente mais exposto ao Sol durante uma parte do ano, recebendo uma quantidade maior de luz e calor. O que é hemisfério? A gente imagina o planeta Terra dividido no meio, né? E aí nós temos duas metades, a metade de cima e a metade de baixo. A metade de cima nós chamamos de hemisfério norte e a metade de baixo de hemisfério sul. Então, devido ao fato do planeta ser um pouquinho tortinho para o lado, em alguns momentos, né, do seu movimento aqui de translação, o hemisfério sul fica mais exposto, fica virado para o lado do Sol, né, e recebe maior quantidade de luz e calor por um período ali do ano. E aí, enquanto ele continua aqui, né, o seu movimento orbitando ao Sol, quando ele chega lá no ponto oposto, é o outro hemisfério que vai receber mais luz e mais calor. É por isso que nós temos os momentos de inverno e de verão. Então, se nós estamos aqui no hemisfério sul, né, quando o hemisfério sul estiver voltado ali para o lado do Sol, estiver recebendo mais luz e mais calor, para nós aqui será verão. Quando o planeta Terra estiver ali no seu movimento oposto, né, no ponto oposto, e o hemisfério norte é que estiver viradinho ali para o lado do Sol, recebendo mais luz, mais calor, aqui para nós no hemisfério sul vai ser inverno, e para eles lá no hemisfério norte vai ser calor, né, verão.
Essa imagem aqui, ela está ampliada e é mais fácil da gente visualizar isso, ó. Observem aqui que a Terra está girando em torno do Sol, né? Um movimento de translação. E a Terra aqui está tortinha, né? Tortinha um pouquinho para o lado. Ela tem o eixo inclinado. Quando ela chega nesse momento aqui, ó, neste ponto, a gente pode observar que é o hemisfério norte que fica voltado para o Sol. Observem aqui, ó, o hemisfério norte está mais voltado para o Sol, está recebendo maior quantidade de luz e calor, né? Nesse ponto aqui, o hemisfério norte recebe mais luz e mais calor. Observe novamente. E o hemisfério sul recebe menos luz e menos calor. E nesse ponto aqui, ao contrário, é o hemisfério sul, ó, que fica mais voltado para o Sol, né? Para o lado do Sol, recebendo mais luz e mais calor. Então, nesse momento aqui que o hemisfério norte está mais voltado para o Sol, é verão, enquanto isso no hemisfério sul é inverno. Já nesse ponto aqui, enquanto o hemisfério sul é quem está mais voltado para o Sol, né? Devido a essa inclinação, então, é verão no hemisfério sul e lá no hemisfério norte é inverno. Por isso que aqui no Brasil, né, quando é dezembro, né, para nós aqui o verão é dezembro. 21 de dezembro é o dia do solstício de verão, que é o dia que entra o verão, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, que fica no hemisfério norte, é inverno. Para eles o Natal lá é como? Neve, né, frio. E para nós aqui, o inverno começa ali no meio do ano, né? 21 de junho é o nosso inverno. Então, aqui a gente está sentindo frio, enquanto o pessoal lá nos Estados Unidos está curtindo o verão, as férias de verão, né? As férias de julho deles, nessa época devido ao verão. Então, por isso que existe essa diferença, né, nas estações do ano. Então, nesses dois pontos aqui, nós temos os chamados solstícios, né? Solstício de inverno, solstício de verão. Nesse ponto aqui, ó, no hemisfério norte vai ser solstício de verão e no hemisfério sul, solstício de inverno. E nesse ponto aqui, no hemisfério sul vai ser solstício de verão e no hemisfério norte, solstício de inverno. Quando o Sol passa nesse momento aqui, ó, tanto aqui quanto nesse ponto oposto, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte recebem a mesma quantidade de luz e de calor. Então, nesse momento, nós temos o que nós chamamos de equinócio, seja equinócio de primavera ou equinócio de outono. As estações primavera e outono, reparem para vocês verem, são as estações de transição. Por exemplo, se nós estamos no verão, depois do verão vem quem? Vem o outono, né? Vai começando a esfriar, vem o outono e aí depois esfria de vez, né? Que é o inverno. E aí, depois do inverno, começa a esquentar e vem a primavera e depois esquenta de vez e vem o verão. Então, nesses pontos aqui, nós temos o equinócio. Equinócio de outono ou equinócio de primavera. Vamos pegar aqui com base o hemisfério sul. Se nesse ponto aqui no hemisfério sul nós temos o solstício de verão, aqui nós teremos o equinócio de outono e o solstício de inverno aqui. E aqui nós teremos o equinócio de primavera, solstício de verão, equinócio de outono e solstício de inverno. No hemisfério norte vai ser sempre o contrário. Aqui, solstício de verão, aqui, equinócio de outono e aqui, solstício de inverno, equinócio de primavera, solstício de verão. Então, é assim, é devido a esse fato, né, do movimento de translação e do eixo inclinado do planeta Terra, é que nós temos as estações do ano. Então, aqui, né, nesse texto, o PET, né, traz ali a explicação, novamente, do que eu já mostrei para vocês ali acontecendo na imagem, né? Quando o polo sul está inclinado para o Sol, o hemisfério sul é atingido mais diretamente por seus raios solares, né, por exemplo, aqui, e sendo assim, é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. Quando o polo norte está voltado
Para o Sol, o hemisfério norte é atingido mais diretamente pelos raios solares, por isso é verão no hemisfério norte, ao mesmo tempo que é inverno no hemisfério sul. E aqui nós temos os equinócios, né? Durante o verão e o inverno, pode-se dizer que é um período de solstício. Quando todos os hemisférios recebem a mesma quantidade de luz solar, dizemos que é um período de equinócio. Então, se é primavera no hemisfério norte, ao mesmo tempo é outono no hemisfério sul, de modo que se é outono no hemisfério norte, é primavera no hemisfério sul. Por hoje é só, galera! Espero que vocês tenham acompanhado todo o vídeo, prestado bastante atenção. Caso vocês tenham dúvidas ou precisem de ajuda, é só me mandar mensagem lá nos grupos do WhatsApp, lá no Google Classroom, estou sempre à disposição, ok? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.